Passemos agora ao desenvolvimento de nossos 3 argumentos. E aqui está o nosso primeiro argumento. Estudos científicos demonstram que o êxito de campanhas contra pandemias depende da eficácia na disseminação da informação e da consequente redução das desigualdades informacionais da população. Nós vimos anteriormente que o autor dispunha de 2 estudos para fundamentar esta afirmação, este argumento. Vamos ver como isso foi desenvolvido. O primeiro estudo está colocado aqui após a afirmação inicial do argumento. Em What Have We Learned About Communication Inequalities During the H1N1 Pandemic? A Systematic Review of the Literature. Lin, Savoia, Agbula e Viswanath concluem que o desenvolvimento de campanhas de comunicação contra pandemias não deve se ocupar apenas de difundir recomendações à população, mas também de reduzir desigualdades informacionais durante a fase emergencial. Isso pode implicar, por exemplo, o desenho de ações específicas para grupos com menos informação sobre o vírus, conforme sugere o texto publicado em 2014 no periódico BMC Public Health. Então veja, um estudo que justamente ele advoga, ele assevera que o acesso à informação, principalmente as pessoas que têm menos acesso à informação, fazer com que todas elas estejam devidamente informadas é uma ação estratégica para se combater uma pandemia. Aqui se refere a uma situação anterior que foi a pandemia do H1N1. Primeiro estudo. Vamos ver o segundo estudo que corrobora essa ideia aqui do argumento. Vaughan e Tinker concordam com a relevância da iniciativa, ou seja, das iniciativas de se disseminar a informação em todos os estratos da população. A pesquisa de ambos, publicada em 2009 no American Journal of Public Health, mostra que o êxito de campanhas contra pandemias depende das características de cada segmento populacional, especialmente dos mais vulneráveis. Por isso, dizem os autores no texto Effective Health Risk Communication about Pandemic Influenza for Vulnerable Populations, devem ser implementadas ações para que alguns grupos não transformem ruídos ou lapsos de informação em um risco para a proteção de toda a sociedade. Veja que esse estudo também concorda com o anterior, a necessidade de que toda a população seja informada. E os 2 estudos citam a questão de que se uma parte da população não estiver bem informada, por essa falta de informação, ela coloca em risco toda a população que está adequadamente seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. O segundo argumento era: estatísticas demonstram que uma parcela da população do Distrito Federal não está devidamente informada sobre a Covid-19. Ele fala de estatísticas. E aqui, a partir da segunda frase desse parágrafo, ele vai apresentar esses números e citar qual é a fonte. Segundo pesquisa do Instituto Exata de Opinião Pública, publicada recentemente pelo Correio Brasiliense, nada menos que 85% dos 1.102 entrevistados declararam estar bem informados sobre a pandemia. Entretanto, os estudos mencionados acima chamam a atenção para o potencial do comportamento descuidado ou desavisado dos demais 15%, que disseram ter tido alguma, pouca ou nenhuma informação sobre a doença, os cuidados necessários para evitá-la e os primeiros sinais para detectá-la. Nesta estatística, o que é interessante ele mostrar: a maior parte da população está bem informada, seguindo os protocolos recomendados. Contudo, uma pequena parte que não está informada, justamente esses 15%, podem colocar em risco todo o resto da população, já que, se eles não estão devidamente informados, não sabem dos cuidados necessários, sequer talvez os sintomas, os sinais para detectar a Covid-19, eles podem atuar como agentes disseminadores da doença, o que afetaria a parte da população que está seguindo as normas de saúde. Vamos ao nosso terceiro argumento.
Os desencontros entre autoridades revelam a falta de coordenação de ações, inclusive de comunicação. Veja, para defender a tese de que precisa se identificar e cuidar dos desinformados sobre a Covid-19, o principal argumento é: cientificamente já está comprovado que a informação é essencial para o êxito de qualquer estratégia de combate a uma pandemia. Aí, por um lado, temos que uma parte da população não está devidamente informada. E aqui temos um agravante: os desencontros, ou seja, entre as autoridades, revelam falta de coordenação de ações, inclusive das ações de comunicação. Vamos ver como o autor fundamenta isso. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil sem que o país houvesse claramente estabelecido protocolos de atuação e coordenação, não só de posições dos governantes e ações sanitárias, mas especialmente de comunicação pública. As constantes divergências entre as autoridades políticas nos diferentes níveis de governo e as respectivas estratégias e ações de comunicação são um claro exemplo do desacerto. Diferentemente do que ocorre em nosso país, a experiência observada em países como a Coreia do Sul logrou redução significativa da letalidade do vírus. Lá parece ter havido não apenas consenso sobre as ações sanitárias a serem tomadas, mas também quanto ao conteúdo e ao tom da comunicação pública. Então veja que o autor ele empregou aqui uma constatação, é facilmente verificável aqui. Nós vemos quase todas as semanas desencontros de informações entre os governos municipal, estadual e federal, e que revelam a falta de coordenação das ações de combate ao vírus. Um polo oposto ele cita um exemplo bem sucedido, onde houve boa coordenação dos esforços, das ações do país para combater a pandemia, não só das ações de combate, mas como de informação. Ele cita o caso positivo da Coreia do Sul. Segundo o autor, teria tido um impacto menor da pandemia justamente por conta da competência com que a estratégia e a comunicação foi executada.